Tá bom? Então, vamos lá. Põe no modo apresentação aí, Giovanni. Beleza, eu vou colocar agora. Então, primeiramente, muito boa noite a todos. O meu nome é Giovanni, sou fellow cirurgia refrativa e ceratocone da Santa Casa BH. A gente faz acompanhamento lá na Ocular Laser. Primeiramente, todo paciente candidato à cirurgia refrativa, a gente tem que examinar ele cuidadosamente em busca de alterações que possam contribuir no resultado final da cirurgia, sendo que dentro delas, aquele paciente com olho seco, que tem alguma alteração na superfície lacrimal, que tem alguma doença multifatorial, que leve a alterações na superfície ocular, e aquele paciente que já vem com algumas queixas de desconforto visual, distúrbio visual, tem um break-up time diminuído, com aumento da osmolaridade lacrimal, qualquer inflamação da conjuntiva, da esclera, das vias lacrimais, tem que ser tratada antes da gente levar esse paciente para cirurgia refrativa, para a gente tentar ter um resultado melhor e não contribuir contribuir para o paciente cumprir com a expectativa do paciente, né? Então, a gente sempre avalia no exame de biomicroscopia cílios, pálpebras, conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris, cristalina, sempre avalia a parte da retina desse paciente também, em busca de qualquer alteração, né? Sempre bom levar o tarso superior, inferior, afastar qualquer obstrução nos ductos, nos canalículos lacrimais também, né? Aqui é uma foto mostrando essa superfície dos cílios, das pálpebras também, o exame da mamografia que está mostrando o tarso superior desse paciente também, e mostrando aqui um paciente que tem alteração nas glândulas de Meibomian também. Paciente que tem presença da blefarite, tem alteração no filme lacrimal. Sempre bom lembrar que a gente tem que tratar esse olho seco desse paciente também, porque principalmente às vezes após cirurgia refrativa, por exemplo, no LASIK, a gente pode ter a queixa desse paciente com o olho seco também. Quando, por exemplo, na cirurgia do LASIK tem a construção do flap ali, seja feito com microcerato ou com laser também, a gente pode ter secção dos nervos ali que penetram na córnea também e alterar a sensibilidade da córnea, né? Isso é muito importante também, ver se tem alguma alteração nessa inervação, porque ela é fundamental para a presença da homeostase do filme lacrimal, e quando você tem alteração nessa inervação também, o paciente às vezes pode vir com queixa maior de olho seco também. Muito comum, às vezes, o paciente vir antes ou também depois no pós-operatório também, com essa queixa de peso palpebral, uma queixa de fotossensibilidade no pós-operatório. E aí, sempre importante avaliar como é que está o filme lacrimal desse paciente também, depois que ele fez a cirurgia, né? A gente tem que sempre levar o paciente como um todo, avaliar quais são as patologias prévias desse paciente, quais são os medicamentos desse paciente, que eu vou citar aqui mais para frente, porque todos eles podem levar a queixas de olho seco também. Aquele paciente com fibromialgia, que tem alguma dor, ou com o paciente com alguma dor neuropática também, ele pode ter a presença aparecendo para mim. Que pode ser desencadeada também pelo trauma cirúrgico, ou paciente que já tem alguma alteração, paciente que já tem alguma sensibilidade, alteração nervosa antes também, pode fazer com que o paciente fique insatisfeito no pós-operatório, né? Então, a gente tem que sempre levar em conta como que é o paciente, quais são as características dele, como que esse paciente faz algum tipo de acompanhamento, seja psicológico, psiquiátrico, neurológico, né? E quando você tem alguma alteração grave, alterações ali no filme lacrimal desse paciente, serve também como uma contraindicação desse procedimento fotorrefrativo. Sempre lembrando que a gente pega paciente, paciente que enxerga 20/20, um paciente exigente e que a gente tem a obrigação de dar resultado para esse paciente depois da cirurgia, né? Algumas alterações também na parte endocrinológica são importantes. Os pacientes que às vezes têm hipertiroidismo, com alteração do fígado lacrimal, pacientes com alteração anidrótica, algumas síndromes também familiares, pacientes com síndrome de Down, pacientes com alteração. Uma deficiência aquosa também é importante, muito comum naquelas pacientes de meia idade, ou se não naquelas pacientes que já estão na menopausa também. Então, a gente sempre tem que estar atento a esse tipo de paciente. Ou seja, a gente tem que saber
o sexo desse paciente, saber a idade desse paciente, ver esse paciente como um todo também. Doenças autoimunes também, que até é um tema que a gente vai comentar mais para frente, mas em algumas aulas aí também é importante a gente ver que pode ter alteração no filme lacrimal, doenças neurológicas que podem alterar a parte do sistema nervoso autônomo e, consequentemente, alterar a inervação da glândula lacrimal, que é de fundamental importância no nosso paciente, né? Doenças como, por exemplo, linfoma, amiloidose, doenças que alteram o metabolismo de ferro, cromo nesse paciente, também podem levar ao olho seco. Paciente que a gente nunca deve levar esse paciente com alguma doença infecciosa para cirurgia, mas sempre bom lembrar que essas doenças infecciosas também, elas podem levar a alterações no filme lacrimal. Então, importante tratar esse paciente antes também da infecção e do olho seco encadeado por essas condições. Dentre alguns dos medicamentos que a gente citou, às vezes aquele paciente que às vezes tem alguma alergia ocular, que está usando algum antihistamínico, antitussígeno, pode influenciar nesse filme lacrimal desse paciente também. Outros agentes antimuscarínicos, anticolinérgicos, pacientes que usam inibidores da recaptação de serotonina, antidepressivos tricíclicos também podem ter alterações no filme lacrimal. E nesses pacientes que já usam esses medicamentos e que têm alguma alteração, ou seja, neurológica, endocrinológica, o tempo de recuperação depois da cirurgia ele pode ser muito maior, o que pode, às vezes, contribuir no resultado final da cirurgia também. Sempre tratar a presença de ceratite punctata, defeitos epiteliais já presentes ali anteriormente também antes da cirurgia. Para avaliar esse filme lacrimal desse paciente, a gente tem um teste Schimmer, que é possível da gente poder avaliar essa cirurgia também. Útil quando a gente utiliza ele com anestésico também, principalmente nos casos do paciente que já tem um olho seco severo, a gente pode avaliar ele por meio do rosa bengala, lisamina verde, que são métodos complementares também para a gente ver o filme lacrimal desse paciente, avaliar o menisco lacrimal também na pálpebra inferior para a gente ver como que está a camada lacrimal desse paciente, lembrando que ela tem a camada lipídica, aquosa e mucinosa, né? E a gente pode avaliar por meio de fotodocumentação, por meio da lâmpada de fenda, deixar registrado como é que está a questão desse filme lacrimal desse paciente. Atualmente, com o desenvolvimento de novas tecnologias também, a gente tem alguns aparelhos com por exemplo, a tomografia de coerência óptica, o queratográfico para poder avaliar melhor o filme lacrimal, para avaliar o olho seco desse paciente também, para avaliar melhor a osmolaridade da lágrima, como esse aparelho igual está nessa figura aqui embaixo, que é o TLAB, que avalia essa osmolaridade também, e ver a alteração na camada mucinosa do filme lacrimal, se tem alguma alteração nas células caliciformes ali. E nesse paciente vai ter o break-up time diminuído, né? Sempre bom avaliar também se o paciente já teve algum trauma prévio, se já teve alguma queimadura, tem doença imunológica ou deficiência proteica que contribua também para o olho seco. Break-up time é importante para avaliar a presença do filme lacrimal. O T-Bush não invasivo também, que é um exame também que é realizado com equipamento que a gente vai ver o disco de plástico ali na córnea também, e que a gente vai ver a presença de irregularidades com o passar do tempo ali, né? O paciente tem que ficar com o olhar fixo e não mexer também durante o exame. A gente tem alguns lubrificantes que a gente até discute, normalmente usa a parte do ambulatório também. A gente tem alguns com polissacarídeos com carboximetilcelulose a 0,5%. E dentre esses a gente tem alguns lubrificantes. A gente tem o Adaptis, Ecofilm, Fresh Tears, Optiv, Planigel, que tem essa carboximetilcelulose. Aqui mostrando a questão dos conservantes também, questão perborato, purite, perborato, por exemplo, no Planigel aqui. E eles têm uma celulose que vem da parede das plantas também. Esses lubrificantes têm uma propriedade mucoadesiva também, que vão ser importantes na função de cicatrização do paciente pós-cirurgia refrativa, e esses lubrificantes têm um maior tempo de retenção ali também. Aqui a gente também tem o HPMC também, que ele vem da parede das plantas também, que está presente em muitos lubrificantes que a gente utiliza no nosso dia a dia, como, por exemplo, o Lacribel, Lacrimel Plus, que tem a concentração 0,3%, tem o Dextran 70 0,1% também. Lembrando que aqui no Lacribel a gente tem o BAC, né, cloreto de benzalcônico também. Esses agentes têm boa propriedade viscoelástica. A gente também tem aqueles
lubrificantes também com ácido hialurônico, né? Que estão presentes no tecido conectivo, epitelial e neural também. Eles vão se ligar melhor à superfície ocular, melhorando a propriedade viscoelástica e de retenção de água. Também tem uma função de auxiliar na cicatrização também, né? Alguns dos lubrificantes presentes no mercado hoje, a gente tem, por exemplo, o Iabac, muito prescrito, concentração lá do Iabac com a 0,15% também. A gente tem o Ilogel, tem o Luna, tem o Laxim, né? Esse agente, esse polissacarídeo, ele vai diminuir a viscosidade também quando a gente pisca também. Ele vai ser mais confortável também para o paciente também. Quando ele termina, tipo, quando esse paciente está piscando também, a viscosidade pode aumentar também e permite também que vai ter um maior tempo de retenção, diferente de alguns outros lubrificantes também, que às vezes podem embaçar a visão. A gente tem também o HP Guaco, com dois demulcentes que estão presentes, por exemplo, no Cistane, no Mirogel, né? Que a gente tem o polietileno glicol 400, com macrogol a 0,4% também, que tem alta capacidade de absorver também, e o propileno glicol a 0,3% também, que vai se adaptar de acordo com o filme lacrimal ali e as alterações da superfície ocular. A gente tem também alguns polissacarídeos também, com essa ponte de matriz flexível aí, como no Artelac, no Optive, com carboximetilcelulose a 0,5%, por exemplo, esse Optive nova fórmula, no Optive D com ele a 0,5% também, né? Aqui mostrando a questão dos conservantes, aqui o Optive Cachê, por exemplo, tem o Puride, no Optive D, aqui não. A gente também tem um aumento da viscosidade também, desses agentes aí, que vai ter um aumento de retenção do lubrificante. A gente vai ter uma melhora da hidratação desse paciente, uma melhora da lubrificação, com maior proteção também. E a gente tem alguns polímeros sintéticos utilizados também, como a Adapt Gel, Vidizic, Liposic, que tem um polímero também, que com alta viscosidade, que leva um bom período de retenção e que não embaçam a visão. Sempre bom, igual eu comentei também, afastar e tratar esses pacientes que têm essas doenças alérgicas e atópicas. Esse paciente sem controle clínico é um paciente com contraindicação absoluta para cirurgia refrativa. Na anamnese dos nossos pacientes, a gente sempre tem que interrogar sobre a presença de asma, rinite, dermatite, que podem estar relacionadas até à presença de alguma ectasia da córnea também. Na conjuntivite alérgica, ela vai ser também um fator de risco importante para regressão miópica, por raise subepitelial pós-PRK, então, muito importante tratar bem esses pacientes anteriormente, né? E a incidência de complicações intra- e pós-operatórias também são muito maior nesses pacientes. A fixação de anel do microcerato, por exemplo, no LASIK, vai ser mais difícil também, porque a conjuntiva ela é mais edemaciada, seja qualquer estímulo mecânico, né? O que acontece no mecanismo imunológico desses pacientes alérgicos? A gente tem uma alteração nas citocinas e dos mediadores químicos que são liberados muito mais quando a gente tem essa alteração na mucosa conjuntival, quando a gente tem esse tecido conjuntival inflamado também. E aqui, por exemplo, no artigo, eu vi que Busten et al. Foi visto que, por exemplo, tem risco aumentado da ceratite lamelar difusa nos pacientes também atópicos, quando a gente compara aos pacientes que não têm essa condição, né? E no artigo que eu vi também, fala que, por exemplo, esses pacientes que já têm essas doenças alérgicas e que estão tratadas também com antagonista de receptor de histamina, eles, por exemplo, podem ser indicados para fazer cirurgia e, no caso, eles não têm risco aumentado da ceratite lamelar difusa. Dentre as alergias, das conjuntivite alérgicas, que é o tema da aula também, muito comum, é conjuntivite alérgica perene ou sazonal também, que nela você vai ter uma reação de hipersensibilidade tipo 1. A gente vai ter alguns alérgenos que ligam ali no IgE, os mastócitos também, que vão se degranular posteriormente e liberam algumas aminas. E dentre elas a gente tem a presença da histamina, né? Com isso, com esse mecanismo imunológico, a gente tem a presença de sintomas como vermelhidão, como prurido, reação papilar, muito encontrada nesses pacientes. E esses pacientes, quando bem tratados assim, são bons candidatos à refrativa, né? Sempre importante, além de tratar esses pacientes com os medicamentos, a gente tem sempre a função de orientar eles a não estar coçando o olho também.
nem antes nem depois da cirurgia, né? Já na ceratoconjuntivite primaveril também, que é muito complicada, que pode estar relacionada com alterações sazonais também, e de acordo com o clima encontrado, epidemiologicamente a gente encontra ela mais em pacientes do sexo masculino, raramente depois dos 15 anos de idade também, com queixa de prurido ocular. Na biomicroscopia a gente vai ver essa reação papilar gigante também. E esses pacientes que já tiveram alteração na infância, por exemplo, na idade adulta pode ter um olho seco ainda mais grave com complicações na conjuntiva, na córnea desse paciente. Esses pacientes podem ter alterações nas glândulas de Meibom, alterações ali limbares também, que são importantes a gente avaliar antes da cirurgia. A ceratoconjuntivite atópica também é uma condição grave que vai estar associada, às vezes, a adultos jovens que são bons candidatos à cirurgia refrativa também. Esses pacientes, igual eu comentei, podem ter presença de dermatite atópica, ter asma também, ter essas queixas de prurido, fotofobia. Sempre importante avaliar isso tudo, né, para o paciente que vai parar de refrativa. E se o paciente não cuida, não faz o tratamento correto, não é um paciente ideal da gente estar operando, né? E porque a gente pode ter alteração na mucosa conjuntival desse paciente, ter alteração na superfície ocular, que pode ficar mais edemaciada também, e ter alteração na parte de cicatrização desses pacientes e até a formação de simbléfora. Esses pacientes também, que já têm essa série de quadros complicados, podem desenvolver também presença de úlceras, ceratites e úlceras infecciosas no pós-operatório também, pode apresentar defeitos epiteliais persistentes também. São pacientes que muitas vezes estão com o uso de corticoide a longo prazo também, que a gente até comentou em aulas anteriores, que isso pode ser um fator de risco pela presença de ceratites fúngicas, ceratites bacterianas, né? Esses pacientes precocemente também podem ter alterações no cristalino, que é a formação de catarata, principalmente subcapsular posterior. Podem ter presença de ceratocone, que contraindica a cirurgia refrativa, e sempre lançar a mão nesses pacientes do pentacano, que é de extrema importância para a gente ver. Muitas vezes a gente avalia já alterações ali na elevação posterior, que já podem contraindicar a cirurgia. Pacientes, sempre avaliar também se o paciente que a gente vai operar já tem uso de lente de contato, se ele faz uso correto das lentes de contato também, se ele já fez alguma cirurgia, se tem alguma sutura exposta ali também, tem qualquer irregularidade da superfície ocular, se já teve alguma presença de alguma prótese ocular. Se a gente tem a presença de secreções, principalmente com caráter infeccioso, que podem contribuir para o mau resultado da cirurgia. E sempre bom lembrar que, às vezes, qual que é a motivação do paciente? Às vezes, aquele paciente que já está usando óculos ou lente de contato e que não está adaptando com a lente de contato é aquele paciente que busca cirurgia refrativa. É sempre bom levar em conta por que esse paciente não está adaptando com a lente de contato, seja por uma adaptação ou o paciente é muito atópico, né? A gente descobrir qual que é o motivo até antes de indicar a cirurgia, né? De acompanhar bem esse paciente, né? Aqui é mostrando um gráfico da Academia Americana de Oftalmologia. A gente classifica essa ceratoconjuntivite alérgica aqui de grau 0 a grau 5 também. Lembrando sempre que o paciente, assim, grau 0, paciente bom candidato à cirurgia refrativa também. Quando a gente tem o grau 1, a gente pode fazer orientação desse paciente com controle ambiental, uso de um lubrificante adequado, né? Uso de antihistamínicos tópicos, colírios descongestionantes nasais e tratamento das comorbidades desse paciente. Já quando a gente vai evoluindo com um paciente com grau 2, grau 3, a gente pode lançar a mão da ciclosporina, do corticoide tópico, quando bom indicado, e também até do corticoide oral, né? E assim, tem graus mais severos, o paciente pode ser necessário um remodelamento tecidual, que é o que vai contraindicar esse paciente para refrativa, né? Beleza. Perfeito, Giovanni. Muito boa sua apresentação, bastante objetiva e didática. E como você já enfatizou, é extremamente importante que a gente avalie no pré-operatório de cirurgia refrativa não só a tomografia e também a superfície ocular. Ou seja, nós temos que avaliar a córnea, o mosaico corneano, espessura corneana, presença ou não de aberrações.
É extremamente importante que a superfície ocular do nosso paciente esteja preservada. Das maiores complicações que a gente pode ter em cirurgia refrativa é justamente aquele paciente que tem um olho seco patológico, que não é tratado no pré-operatório e submetido a uma cirurgia com flap. Como a gente sabe, você sabe muito bem, qualquer delaminação da córnea, você tem um olho seco transitório que piora muito se o paciente já tem uma patologia prévia. Então, é extremamente importante que a gente avalie a qualidade do filme lacrimal no pré-operatório, ok? Com relação aos lubrificantes oculares e os medicamentos disponíveis no mercado, é uma pena que o Lucas não esteja presente hoje aqui na nossa reunião, porque há uns 2 anos atrás ele fez um apanhado geral comparando todos os lubrificantes oculares disponíveis aí no mercado com relação a... Doutor Lucas está aqui. Você está aí? O Lucas está, maravilha. Daqui a pouco eu entro aí. Exato. Então, o Lucas ele fez um trabalho bastante interessante em que ele compara todos os lubrificantes do mercado com relação a conservante, preço e mecanismo de ação, e nós vamos convidá-lo oportunamente para ele fazer essa apresentação aí para a gente. Ok? Reinaldo, você quer comentar mais alguma coisa aí com relação à apresentação do Dr. Giovanni? Depois nós vamos convidar o Lucas aí para comentar também. Vamos lá. Bom, Giovanni, é o seguinte, a primeira observação que eu gostaria de fazer é o seguinte, quando a gente dá um tema para o colega apresentar, a gente deve procurar, da melhor maneira possível, a gente se ater ao tema. Então, você deu uma aula de olho seco, muito boa, falou muito difícil de patologia, agora a gente tem que focar mais nos aspectos que nos interessam em relação à cirurgia refrativa, tanto do olho seco quanto da alergia. Mas, de toda forma, foi muito interessante que você fez uma síntese bastante boa sobre olho seco, lembrando que o olho seco hoje é considerada a disfunção ocular mais comum. Várias estatísticas mostram que acima de 80% dos pacientes adultos têm alguma manifestação, algum sintoma de olho seco exatamente pelo abuso de telas. Evidentemente que esse tipo de olho seco relacionado à exposição, menor número de piscadas e tempo de abertura da fenda palpebral mais demorado, que é o olho seco evaporativo, isso aí é importante porque está muito relacionado à principal causa de olho seco hoje, que é a disfunção de glândulas de Meibom. E o diagnóstico, embora a gente tenha sempre usado o teste Schirmer, medida de osmolaridade, nada disso é tão importante quanto uma boa biomicroscopia. Se você avalia bem a superfície anterior da córnea, você vai ter condições de avaliar a presença ou ausência ou a espessura do filme lacrimal, como é que está a abertura dos ósseos dessas glândulas de meibômio, né? Se tem alguma blefarite associada, se tem alguma alteração da superfície, né, por alguma puntata. Quer dizer, a gente tem a clínica soberana no tratamento do olho seco. Esses exames de imagem, queratografia. Eu tenho um topógrafo que mede, faz uma meibomografia, que eu raramente uso, porque eu não vejo necessidade. A maior parte dos casos a gente trata e a gente acompanha de forma clínica esses pacientes, tá? Agora, em relação aos colírios, aí sim eu acho que a gente deve ater um pouco mais. É muito importante a gente avaliar com o paciente candidato à cirurgia refrativa se ele faz uso de algum colírio de forma crônica, se ele tem necessidade de usar colírio, se esse colírio é lubrificante, se esse colírio é um colírio que tem algum tipo de conservante, né? A gente sabe que os colírios à base do BAC, da colírio de mesalcone, deveria ter sido proscrito da oftalmologia, no entanto, até hoje existem várias formulações tendo o BAC como conservante. Ele é uma substância epiteliotóxica e que deveria ser evitado. A gente deve lembrar que
a córnea, como a principal lente do olho, essa córnea só vai funcionar como uma lente de boa qualidade, até por definição de lente, se tiver uma superfície absolutamente regular e transparente. Isso é o que dá uma definição de lente. E ela só vai ser regular se ela tiver uma superfície, um filme lacrimal de boa qualidade. Filme lacrimal de má qualidade, ele altera a qualidade visual e a gente consegue ver isso até na topografia. Muitas topografias sugerem uma disfunção de filme lacrimal pela irregularidade de superfície. Então, evidentemente que esse indivíduo já tem uma má qualidade de visão antes. Se operar esse paciente, você só vai agravar a situação. Eu vou mostrar amanhã para vocês, eu separei alguns casos, mostrando como que um paciente com olho seco pós-cirurgia de refrativa pode ter um impacto negativo na vida da pessoa. E, embora o Arnaldo falou bem, normalmente é transitório. É transitório em pessoas que têm, vamos dizer, que não têm um olho seco importante. E se a pessoa já tem um olho seco importante, essas complicações decorrentes do olho seco pós-refrativa podem se tornar muito graves. E eu vou mostrar alguns casos para vocês, né? Então, avaliar a superfície, avaliar o tempo de ruptura de filme lacrimal, presença ou não do filme lacrimal, tudo isso é muito importante. Agora, vamos dizer, você tem um olho seco que é evaporativo, você trata a superfície, você melhora essa superfície ocular, não há contraindicação, desde que esse paciente esteja bem compensado, a fazer a cirurgia refrativa. De preferência, nesses casos, é mais uma vantagem do PRK sobre o LASIK, né? Se o paciente já tem um olho seco, fazer o LASIK, a cirurgia lamelar, pode ter um olho seco mais grave. Embora um trabalho lá da Belkis, na Sarala, lá de Goiânia, mostrou que os olhos submetidos a LASIK voltam à sua superfície, medindo a estereometria da córnea, né? Ela volta à sua sensibilidade normal em até 12 meses. Mostrando, então, que normalmente um problema transitório, mas o paciente tem que ser orientado para isso, que ele vai ter necessidade de usar lágrimas artificiais durante um bom tempo, e principalmente quando estiver exposto a telas, porque vai ter algum grau de olho seco no pós-operatório. Isso pode comprometer o resultado da cirurgia. Então, é muito importante que esse paciente seja orientado da necessidade de um uso por tempo indeterminado, de acordo com o grau de olho seco que for consequência do tratamento da refrativa. Então, essa apresentação é importante para a gente lembrar que a gente não deve tratar um paciente, ou a gente só pode tratar um paciente antes da cirurgia. Você tem que controlar esse olho seco. Se for um olho seco de difícil controle, é melhor você não operar, porque você vai agravar o sintoma dele. Se for um paciente alérgico, é importantíssimo que você trate essa alergia, é importante que você não tenha papilas. Uma conjuntivite papilar gigante, ela pode dificultar e alterar a superfície ocular pela presença das papilas. Você tem que tratar, controlar clinicamente ou cirurgicamente, você tem que tratar essas papilas. Você não pode operar um paciente em quadro de conjuntivite papilar também, né? Ou seja, esses pacientes com olho quente, aquele olho vermelho, o paciente às vezes fica doido para operar porque não aguenta mais usar lente de contato, compensa esse paciente. Você tem que explicar para ele que ele tem um problema que, se não controlado previamente, ele vai ser agravado pela cirurgia refrativa. Então, às vezes a gente tem aquela ideia que eu sei que é alguma coisa simples, que não é importante, mas isso pode impactar muito na qualidade de vida das pessoas. O Lucas, realmente, eu lembro dessa aula dele, uma aula muito boa, que ele apresentou uma série de colírios, mostrando as características de cada colírio. E, um tempo atrás, eu fiz um trabalho fazendo comparações entre colírios. Será que tem tanta vantagem, né? Você usar um colírio a base de hidroxipropil metilcelulose, outro é a base de carmelose, outro é a base... Aí veio o ácido hialurônico, que, para mim, foi uma grande sacada dos laboratórios. A ácido hialurônico é um produto natural. Ele faz parte daqueles proteoglicanos que fazem parte do cimento intercelular. Então, quando foi lançado o primeiro
colírio à base de ácido hialurônico, eu fiz um trabalho com os pacientes que chegavam no consultório usando lágrima artificial. Eu dava para ele um colírio à base de ácido hialurônico e ele continuava usando o colírio que ele já usava. Eu não mudei o colírio dele. Apenas eu falava com ele, num olho você vai usar esse que eu estou te dando e outro você continua usando o que você estava usando. Então, tinha gente lá usando Optiv, usando Fresh Tears, usando uma série de lágrimas artificiais. E realmente é interessante. Uma parte muito significativa dos pacientes acharam o colírio à base de ácido hialurônico superior ao colírio que já estava usando. Então, realmente é um colírio que veio para ficar e praticamente todos os laboratórios hoje estão lançando o colírio à base de ácido hialurônico. Então, para mim, a primeira escolha em termos de lubrificante, em termos de produto, vamos dizer, para controlar o olho seco, para mim, é uma das lágrimas que eu mais utilizo, se não a quase totalidade dos casos. Então, era isso aí. Parabéns, então, Giovanni. Então, vamos levar essa questão do olho seco com bastante seriedade, avaliar muito a superfície ocular. A gente olha muito a topografia e tudo, mas vamos fazer uma boa avaliação da biomicroscopia, porque isso aí é muito importante a gente avaliar antes da cirurgia para não ter problemas depois. Ok, Reinaldo, excelente. Lucas, eu não sei se você está com essa famosa aula sua aí, se você tem acesso a ela aí, você mostrar os slides aí, finais aí de conclusão. Eu gostaria que você comentasse aí a respeito da aula do Giovanni, por favor. Não, sim. A questão é o seguinte, eu tenho um comentário e uma pergunta para todo mundo, de um pequeno caso clínico assim. Primeiro, o Reinaldo acabou de citar, né, o surgimento do ácido hialurônico como substância lubrificante, e não só como substância lubrificante, né? Também a gente não pode esquecer que é a metil, não, é o viscoelástico, né, coesivo que a gente usa. O Yakult e outros aí, quando a gente quer usar um viscoelástico coesivo na cirurgia de catarata, é a base de ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico vem sendo utilizado amplamente na medicina para preenchimento de marcas na pele e tudo mais. E ainda com o detalhe que ele é sintetizado por nós, né? Nós sintetizamos ácido hialurônico. Graças ao ácido hialurônico, nós existimos. Porque se não fosse o ácido hialurônico estar presente lá na cabeça do espermatozoide, que ele vai quebrar o óvulo para penetrar e fecundar o óvulo, se não fosse o ácido hialurônico, talvez nós não existíssemos, né, como seres humanos. Então, criou-se todo um marketing em cima disso daí, falando que é uma substância que teria uma alta capacidade em auxiliar o fator de regeneração do epitélio celular da córnea. Mas tudo no começo vem as mil maravilhas e tudo mais, né? E mesmo considerando que seja uma substância produzida por nós, seres humanos, nós não estamos livres de casos de reação imunológica, de reação alérgica ao ácido hialurônico, como colírio. Eu já tive 5 pacientes que eu custei para sacar, assim, o primeiro custei para entender, o segundo já veio me falando que estava achando que o colírio que eu estava usando, né, como lubrificante, passei um lubrificante para ele, doutor, mas esse lubrificante, quando eu passo ele, o meu olho coça muito, fica coçando um tempo assim, aí depois melhora. Aí depois eu vou pingar o colírio, me começa a coçar de novo. A última paciente desses 5 é uma amiga minha de infância, médica pediatra, e ela foi um dia no meu consultório queixar que ela mora numa casa, lá perto do Morro do Chapéu, a casa tem muita umidade, e então, assim, ela tem muito cachorro, tem muito gato e tal, e que ela estava fazendo já um tratamento antialérgico. Então, pingava um colírio antialérgico e falou que pingava o Iabac. E aí falou, nossa, meu olho está coçando muito, está coçando muito. E ela tem um desvio de septo nasal, então isso também compromete muito, vai cada vez confirmando, né? A pessoa que tem desvio de septo, tem rinite, então você vai dizer, a pessoa é alérgica. E aí eu troquei o anti-alérgico dela. Passei lá o Patanol, ela estava usando, não vou lembrar qual que ela falou que ela estava usando, mas ela estava usando, acho que o Lastacaft. Eu falei assim, vamos tentar usar o Patanol e tal.
Vamos ver se isso vai te dar mais resposta. E fora aqueles cuidados todos, né? Colocar o travesseiro no sol, matar os ácaros do travesseiro, do colchão, poeira, não varrer a casa, passar pano, aquela história toda. E aí ela, médica, veio falando comigo, associando, Lucas, eu estou achando que o meu olho está ardendo mais por causa do lubrificante, do Iabac. E aí, quando eu troquei a receita dela, passei Patanol S, eu também passei a lista de lubrificantes sem conservante que eu tenho lá nas minhas receitas e tal. E aí eu falei com ela, você pode usar qualquer um desses aqui e tal. E aí ela foi trocando o Iabac pelo Adaptis Fresh, o olho coçava. Pingou o Optive, que tem a mistura do ácido hialurônico junto com a carboximetilcelulose. O olho coçava. Então, pessoal, assim, não estou querendo acabar com a imagem do ácido hialurônico. Muito pelo contrário. Eu acho que ele seria uma prova diagnóstica muito interessante, né? Você vai falar assim, vou fazer uma cirurgia de catarata, o paciente tem baixa contagem de células endoteliais e eu quero usar um viscoelástico coesivo. Se a gente pudesse fazer um teste antes da cirurgia, usando colírio com ácido hialurônico e ver se o paciente teria reação ou não, poderia poupar muita dor de cabeça, às vezes, com o uso de um produto desse injetável dentro do olho. Então, já fico alerta aqui para vocês, né, prestarem atenção nisso. E houve uma época também que eu estava lá, assim, né, fazendo cirurgia, prescrevi assim, Zipred e Vigadexa. E eu, de repente, comecei também, tive uns pacientes que estavam tendo alergia ao Vigadexa. Eu troquei o Vigadexa e eles melhoraram. Mas eles estavam usando também colírios lubrificantes. E o lubrificante sem conservante e aquela história. Eu passei lá, pode usar um ácido hialurônico ou pode usar uma carboximetilcelulose. Então, o ácido hialurônico também estava lá nas minhas receitas, junto com o tratamento para cirurgia refrativa, de PRK, de LASIK, junto com o Vigadexa ou o Zipred. Mas os casos que eu tive, eu vi que quando eu trocar, falar para o paciente, suspender o Vigadexa e ir para o Zipred, o paciente falava assim, doutor, melhorei, estou bom. Né? Então, eu acho assim, para a gente minimizar o risco, talvez não deveríamos usar Vigadexa junto com ácido hialurônico. Porque se o paciente tiver uma alergia e estiver usando os dois, a gente vai falar assim, e aí, qual que é que está dando alergia? Vou suspender os dois, vou trocar os dois? Então, fica aí esse meu conselho. E a atenção de vocês redobrada para o uso de Iabac ou qualquer outro ácido hialurônico, mesmo que não tenha conservante, né? Ah, não tem conservante, então não vai irritar o olho, vai ser bom e tal. Então, prestar atenção nisso daí, quando o paciente quer voltar queixando que não está melhorando. E um outro caso é um caso muito rápido, uma menina de 21 anos apareceu com a miopiazinha pequena, astigmatismo pequeno e tal. Ah, doutor, pois é, eu gostaria de ver se eu poderia fazer cirurgia refrativa. E aí, ela virou e falou assim, e outra coisa também, doutor, que eu sempre achei esquisito, que o meu olho, ele lacrimeja muito. Ele está sempre lacrimejando. E eu já passei por outros médicos e os outros médicos já me prescreveram colírios lubrificantes, falando que o meu olho poderia estar um olho... Minha 21 anos, nova, que nunca fez procedimento nenhum, nunca fez LASIK, nunca fez PRK, não fez nada no olho. Ah, então, o meu médico falou que o meu olho poderia estar seco e passou lubrificante e também passou antialérgico. Aí eu perguntei para ela assim, tá, mas o seu olho coça? Não. O seu olho fica vermelho? Não. Ele só lacrimeja, né? E aí vem aquela pergunta, né, que a gente deveria fazer. Fala assim, mas lacrimeja que horas? É o dia inteiro? É independente do horário? Ou lacrimeja mais de noite? Quando dá 6 horas da noite, o sol se põe, nosso relógio circadiano vai ter uma diminuição da lágrima, e se a gente não for dormir, o olho lacrimeja em resposta ao ressecamento noturno. Como que é o lacrimejamento? E não perguntaram para ela. E ela falou assim, doutor, eu já passei nos 5 médicos e esse negócio do meu olho ficar só escorrendo lágrima me incomoda muito. E o médico manda eu pingar colírio lubrificante e eu continuo lacrimejando muito, o dia inteiro. Não depende da hora, não depende da estação do ano.
Não importa se está no inverno, com umidade relativa do ar baixa. E aí, pessoal, eu fui examinar ela na lâmpada de fenda. Porque eu poderia perguntar para vocês aí, falar assim, o que vocês acham que essa paciente tinha? Vai tomar muito tempo. Eu fui examinar essa menina na lâmpada de fenda e fiz lá um diagnóstico de uma coisa muito rara, que é uma agenesia dos 4 pontos lacrimais. Dos 4, dos inferior, dos superiores. Coisa que, se eu vi isso na minha vida, eu vi uma vez na minha vida. Que eu tenho lembrança. Então, eu falei com ela assim, ô querida, o seu problema é por causa disso aqui. Você está com obstrução, você não formou o orifício do ponto lacrimal. Então, eu vou ter que te encaminhar para um colega especialista nisso, para ele avaliar, ver se ele consegue abrir o ponto lacrimal e ver se o resto do pertuito, né, se ela tem os canalículos, o saco lacrimal, mas geralmente quem tem a agenesia do ponto lacrimal tem só a falta da abertura. Os canalículos, eles estão lá presentes. Muito bem. Aí vem a pergunta para vocês. O que vocês fariam? Se essa paciente fosse fazer um LASIK, e aí eu falar assim, poxa, mas se ela tem uma obstrução dos pontos lacrimais, essa paciente seria a paciente perfeita, porque se ela tiver um olho seco, ela já está com os pontos lacrimal tampados, ela não vai reclamar de olho seco. Vocês operariam ela de LASIK primeiro, e depois do LASIK encaminhariam ela para plástica ocular para fazer a técnica de tarsal snip, né, para abrir o ponto lacrimal, ou vocês encaminhariam primeiro para plástica ocular, tratar do problema dela, da falta, né, da má formação congênita, da não presença dos pontos lacrimais, e fariam o LASIK depois? O que vocês acham desse caso? O que vocês fariam? Giovanni, começando com você aí. Seria melhor, assim, por mais, assim, essa paciente, ninguém nunca tinha visto, não? Que idade que ela tinha, doutor? Ela tem 21 anos. Essa paciente 21 foi anos. lá essa semana. Foi segunda-feira que eu atendi ela. Normalmente, essas causas são congênitas, né? Essa genesia do canal lacrimal é uma causa de epífora congênita, né? Assim... Ela passou a vida inteira sem ter um diagnóstico simples, porque ninguém olhou na lâmpada de fenda direito. Né? Então, a minha pergunta o diagnóstico foi feito, e aí ela está querendo operar, ela está querendo fazer cirurgia refrativa. Você faria a cirurgia refrativa e depois encaminharia para o plástico abrir os pontos lacrimais dela, ou faria o contrário? O que você acha? Não seria assim, mais interessante passar para a avaliação da plástica, inicialmente, não? Para evitar qualquer tipo de... Por exemplo, você já detectou essa alteração, como se você for o primeiro a detectar também. E, tipo assim, e a paciente posteriormente tiver alguma complicação, pode, às vezes, correlacionar isso também? Pois é, mas só por isso? O que poderia ser mais benéfico para essa paciente? Né? O Reinaldo Ciero acabou de falar o seguinte, né? Você, quando faz um flap de LASIK, a inervação da córnea, ela se regenera. Né? Ela vai se regenerar. Então, esse paciente não vai ter olho seco severo eternamente, não. As comunicações nervosas, elas se comunicam. E uma das vantagens do leite quente segundo, propagada, é que com a estabilidade do flap ficando mais encaixado naquela posição, as pontas dos nervos estariam mais próximas para se religarem. Né? Então, volto a perguntar. Gostaria de ouvir... Lucas, posso fazer uma só pergunta? Sim. Essa paciente não tinha histórico de infecções recorrentes, conjuntivites, alguma coisa assim, não? Porque não, uma obstrução de via lacrimal completa predispõe a infecções recorrentes. É uma lágrima que está estática ali, que não circula, quer dizer, é interessante, ela deveria ter, era de se esperar que tivesse muita conjuntivite de repetição, alguma coisa assim. Pois é, mas ela relata que não. E outra coisa, né? Ela não teria história e repetição de canaliculite, né? Do sistema estar formado, da lágrima não estar descendo para sempre lavar, e às vezes uma infecção de orofaringe subir e causar canaliculite, ou, né, uma infecção do saco lacrimal. Ela não relata episódios de canaliculite.
Então, ela tem lá a malformação do ponto lacrimal, eu encaminhei para a plástica, sim, tá? Porque eu não estou preocupado, Giovanni, dela falar assim, se eu fizesse cirurgia refrativa nela, que ela achar que se ela tivesse olho seco, que poderia ser uma inversão de condutas, né? Que ela deveria ter feito a abertura dos pontos lacrimais primeiro. Mas, de novo, né? Se a gente está debatendo o tema aí, refrativa, olho seco, possibilidade do olho ficar mais seco ainda se fizer um LASIK, e aí eu pergunto, poxa, essa paciente teria, né? Porque a gente, quando tem um paciente de olho seco muito, muito severo, no estágio 4, que a gente tentou fazer tudo e às vezes não deu certo, aí você começa a pensar assim, vou colocar um plug para tampar o ponto lacrimal, para evitar de toda a lágrima que ela produzir, que seja pouca, que não vá embora rápido, que fique ali mais tempo. Né? Então, o que vocês fariam? Vocês fariam o LASIK primeiro, depois mandariam para o plástico ou mandariam para o plástico primeiro? O que vocês Eu acham? mandaria para o plástico primeiro. Por quê? Silvia aqui falando. Sim. Porque é o seguinte, né? Essa paciente aí é uma paciente que ela tem uma alteração no filme lacrimal, né? Ela possivelmente tem um espessamento desse filme lacrimal, né? O filme lacrimal mais volumoso. Isso pode interferir na refração, né, que você está fazendo do paciente. Eu acho que a gente fez o diagnóstico de uma condição congênita que atrapalha ela há muitos anos, né? Possivelmente ela nasceu assim, até me impressiona esses outros Chegar a médicos esse também diagnóstico. terem pensado nisso, porque assim, uma paciente dessa idade que tem a agenesia dos pontos lacrimais, ela tá chorando o tempo todo, né? Não é lacrimejar, ela tá com epífora mesmo. Então, é completamente diferente uma epífora, né, de um lacrimejamento por olho seco, né? A queixa é diferente, você olha para o paciente é diferente. Então, você fez um diagnóstico de uma condição que altera a superfície ocular, e eu acho que eu trataria isso primeiro, eu acho que é uma condição que a gente deveria tratar antes, para depois a gente ver qual que é o grau que ela tem mesmo, qual que era a interferência desse filme lacrimal dela, né, mais aquoso, mais volumoso, para poder programar a cirurgia refrativa, até porque é uma paciente jovem, né, 21 anos, não tem correria para operar essa paciente. Acho que pelo fato de você ter diagnosticado uma condição que ela estava procurando uma resposta há muitos anos, só esse fato já faz ela ter uma confiança maior em você, a sua credibilidade com ela aumentou, e acho que ela voltaria em você depois para fazer a cirurgia num outro momento, mas assim, é o que eu sugeriria para ela, né? Nesse momento, a gente fazer uma avaliação da plástica ocular, né? Tentar resolver essa questão do filme lacrimal, ver qual que é a interferência do filme lacrimal, para depois poder programar uma cirurgia e ter um resultado mais assertivo, né? Não tem pressa, é uma paciente jovem. Pois é, gente, a pergunta foi provocadora mesmo, porque, né, assim, eu acho que, coisa de bom senso, acho que todos pensariam em encaminhar para a plástica, resolver um problema que já existe há 21 anos, do que querer resolver uma cirurgia refrativa que não tem pressa nenhuma de ser feita. A Silvia colocou muito bem aí, é uma cirurgia, né, que ela pode esperar para fazer depois. E outra questão também é o seguinte, né, a gente tem que entender assim, nós vamos ter que fazer, se ela quiser fazer a cirurgia refrativa, ela vai precisar pingar colírios. Então, como é que vai ser? Ela vai ficar pingando um colírio de antibiótico, que não vai ter a sua distribuição ali, mas de repente não tem depois a drenagem, né? E vai ficar escorrendo por fora. Aí vai pingar colírio, porque fez o PRK, vai ficar escorrendo por fora. Como é que fica o tempo que o colírio poderia ficar na superfície ocular, uma vez que ele, né, ele não tem o rabo, porque o ralo está entupido. Então, ele vai transbordar, né, por fora, pelo ladrão da pia. Então, a preocupação é que até o colírio também poderia ter uma permanência ali na superfície ocular menor, ou evaporar mais rápido, sei lá, não sei. Então, eu acho assim, não é um problema pré-existente, acho que sempre tem que ser dado mais atenção, porque não é que seja uma doença grave, ela não vai morrer por causa disso, mas é uma condição que merece atenção primária, ela ser atendida nisso aí primeiro, né?
E depois a gente vê como é que fica, porque, de repente, também a abertura dos pontos lacrimais pode mudar completamente a situação, ela pode ter uma complicação da cirurgia da abertura dos pontos lacrimais. Curiosamente, para fazer o exame de refração, ela não estava escorrendo lacrimejante demais, não. O exame de refração dela foi muito tranquilo, a acuidade visual dela chegava numa capacidade assim, excelente de visão de 20/20, com rapidez, com fluidez, sem troca de letras, sem nada. A sala estava com o ar-condicionado ligado, então, às vezes, a sala também ajudava essa lágrima a parcialmente evaporar, em vez de ficar só escorrendo também. Então, o recado é o seguinte, gente. Escutem o que o paciente está falando. Quando a Silvia falou assim, me surpreende nenhum dos outros médicos terem feito esse diagnóstico. Silvia, tem muita gente comendo muita mosca. Tem muito colega comendo muita mosca em vários sentidos, inclusive para diagnóstico de ceratocone, então, nem se fala. Então, vocês fiquem atentos a isso. Valorizem o exame na lâmpada de fenda de vocês, né? O próprio Giovanni falou durante a apresentação dele de inverter as pálpebras para falar assim, tá, esse paciente não está tendo queixa nenhuma aqui de conjuntivite papilar gigante ou queixo corpo estranho, mas eu vou operar ele, eu quero fazer uma cirurgia nele. Será que está tudo bem mesmo? Então, valorizar o exame que vocês estão fazendo, né? Porque por um simples exame, eu sentei lá, o que ela me falou, eu fui direto lá no ponto, lá, puxei a pálpebra assim, tampado embaixo, virei a disse tampado em cima, os 4 pontos lacrimais. Então, encaminhei para o meu colega, o Vitor, o Marcos Alencar. Eu não sei não, acho que o Vitor vai querer tirar foto dessa paciente, porque é uma condição muito rara. É raro demais, assim, a opção dos 4 pontos lacrimais. Então, fica aí o recado. Obrigado. Perfeito, Lucas. Nós não vamos queimar a sua apresentação, nós vamos te convidar para, oportunamente, você fazer a apresentação completa para nós aí desse estudo que você fez, que é excelente, comparando aí as lágrimas artificiais aí do mercado. E você provavelmente vai precisar atualizar a sua aula, porque já tem novos produtos aí no mercado, aí, né? O Systane Complete, já tem mais uns 2, o Luna, o Lunera. Lunera, então, isso, aí vai ter outros produtos aí para você poder falar. Então, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí para o doutor Giovanni? A hora é agora. O doutor Cláudio Cury está online? Ele não ia poder entrar, não, doutor. Tá bom. Ok, então amanhã, 19h30, nós vamos ter aí os casos cirúrgicos do Reinaldo envolvendo o olho seco, e tenho certeza que vão ser casos bastante interessantes. Ok? Reinaldo, você quer completar mais alguma coisa? Não, eu acho que o objetivo principal foi alcançado. É a gente valorizar a superfície ocular, tratar qualquer irregularidade da superfície, seja por olho seco, seja por alergia, e evitar uma complicação que é previsível. E isso é o que eu vou mostrar amanhã. Tá? Perfeito. Casos que realmente evoluíram muito mal. Eu tenho um paciente que só ele, eu acho que dá uma hora de apresentação. Um caso muito complexo. Mas vocês vão ver como que o olho seco pode ter um desdobramento bastante desfavorável em cirurgia refrativa. Tá bom? Amanhã, então, às 19h30, a gente vai estar junto aí. Ok, Reinaldo. Então, pessoal, falou, gente. Uma boa noite a todos, aí então. Até amanhã. pela sua participação.